Querido irmão, querida irmã, antes da gente começar a nossa meditação de hoje, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que apoia esse trabalho, que você pudesse se inscrever no canal, que você pudesse deixar seu comentário, você colocasse lá o joinha. A gente precisa disso para fazer a palavra de Deus ela crescer, para que a gente possa levar essa palavra. Então o YouTube precisa entender que esse vídeo é relevante. Então se você puder comentar, deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, eu fico muito agradecido para que esse trabalho possa chegar ainda a muitos corações que ainda não têm ainda a evangelização. Eu sei que é uma pequena contribuição, mas Deus ele quis contar com essa pequena contribuição para atingir muitos corações. Bom, vamos à nossa meditação de hoje então. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, este me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, de maneira especial nesse dia 29 de abril, hoje é dia de uma grande santa da igreja e uma grande santa doutora da igreja que eu gostaria de partilhar um pouquinho com cada um de vocês um pouco da vida dela. Porque o evangelho de hoje está nos dizendo, Jesus está dizendo que quem ama ele, guarda as palavras dele, e ele e o Pai e o Espírito Santo virão nele, se manifestará a ele e fará nele sua morada. Essa é a promessa de Jesus para aquele que ama as palavras dele. Não só para aqueles que amam, mas para aqueles que, através da demonstração do amor, cumpre as palavras de nosso Senhor. Ora, hoje é dia de Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Ela, com mais 3, compõe a lista de pouquíssimos doutores. A igreja tem muitos santos, muitos, mas doutores tem muito pouco, e mulher só tem 4. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena e Santa Idelgarda de Bingen. Essas são as 4 santas doutoras da igreja. E hoje nós temos a graça aqui de comemorar o dia de Santa Catarina de Sena, que viveu entre os anos de 1347 e 1380, que morreu apenas com 33 anos de idade. Eu gostaria de ler aqui até textualmente, porque eu não gostaria que se perdesse nada a respeito da vida dessa mulher, porque ela é o modelo do qual o evangelho nós acabamos de ler. Diz assim: Catarina, filha de uma humilde comerciante, foi criada para ser a guia e guardiã da igreja em um dos períodos mais escuros da sua história, o século XIV. Esse século XIV foi marcado por muitas confusões, foi marcado por muitas contrariedades e, como bem diz aqui, foi um século muito difícil para a igreja. Só para vocês terem noção, esse século XIV a igreja chegou a ter 3 papas, um legítimo e 2 papas que são chamados de antipapas, ou seja, que não são papas legítimos. Agora imagina nós vivendo numa época dessa. Foi a época de Santa Catarina. E não se escandalize por isso, querido irmão, porque a igreja passou por muitos períodos difíceis. Esse século XIV, especialmente, foi um século que o Papa legítimo ele estava refugiado em Avignon, que era uma cidade na França.
Mas continua o texto. Quando criança, a oração era o seu deleite. Diz aqui que ela rezava, cada vez que ela subia a escada, Catarina rezava, em cada degrau da escada, ela rezava uma Ave Maria. E ganhou uma recompensa, ou seja, Jesus Cristo mostrou a sua glória para Catarina. Santa Teresa d'Ávila também teve essa oportunidade, não só essa, mas também teve a graça de ter a visão do inferno. Santa Teresa também viveu isso. Teve a graça de ver tanto a glória quanto o inferno, inclusive o lugar que estava destinado para ela. Quando tinha apenas 7 anos, ela fez um voto de virgindade. Agora imagina isso. Uma criança com 7 anos, ela faz voto de virgindade. Hoje a gente vê as crianças de 7 anos, que é a idade da razão, inclusive, né? A psicologia nos diz isso, que a idade da razão é a partir aí dos 7 anos. A criança já tem plena consciência de atos certos, atos errados, e tudo mais. Então, com 7 anos, ela faz voto de virgindade. Depois sofreu uma terrível perseguição pela família por se recusar a contrair matrimônio. Os casamentos nessa época, eles eram casamentos arrumados, né? Então, Santa Catarina de Sena, já criança, ela já tinha feito o voto de virgindade, então ela não queria saber de contrair matrimônio. Nosso Senhor entregou-lhe seu coração em troca do de Catarina. Olha que maravilhoso. Jesus troca o coração com Catarina. Deu-lhe a comunhão com as suas próprias mãos e impondo-lhes no corpo a marca de suas chagas. Imagina isso, queridos irmãos. Santa Catarina de Sena recebeu a comunhão da mão do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, Deus ele faz algumas coisas do tipo com aqueles que são seus eleitos, né? Santa Catarina teve o privilégio de receber a comunhão da mão do próprio Jesus. Aos 15 anos ela ingressou na Ordem Terceira de São Domingos, a ordem mendicante, mas continuou a residir na loja de seu pai, onde unia vida de caridade ativa com oração de uma santa contemplação. Desde esse humilde lar, a Virgem Seráfica foi convocada a defender a causa da Igreja Universal. Armada de autoridade papal e acompanhada de 3 confessores, ela viajou pela Itália, reconduzindo as cidades rebeldes à obediência da Santa Sé e conquistando para Deus as almas endurecidas. Diante dos olhos de quase todo mundo, foi atrás de Gregório XI, em Avignon. Esse Papa, Gregório XI, ele estava refugiado em Avignon. E Santa Catarina de Sena, ela vai lá e ela... Inclusive aqui no texto que eu estou lendo do resumo da história dela, não diz, mas Santa Catarina ela escreveu uma carta para o Papa e disse: Santidade, volta, porque a fumaça de Satanás entrou dentro da tua igreja. E ela, com essa autoridade, essa é Catarina de Sena, uma mulher defensora, profundamente defensora da igreja, que depois disso acontece que ela trouxe de volta. E através das suas cartas aos reis, às rainhas, aos nobres daquela época, né, que estavam ali em luta pela causa papal, ela chegou a ser conselheira de Urbano VI e repreendeu com aspereza os cardeais desleais que tiveram parte na eleição de um antipapa. Então, aquela organização política, né? A mundanidade que entra muitas das vezes até mesmo dentro do clero. Então, essa aqui é Santa Catarina de Sena. Uma mulher que morreu aos 33 anos de idade, uma mulher extraordinária mesmo, queridos irmãos. E como ela é modelo para nós, e por isso ela é doutora da igreja, porque não só deixou um legado teológico, espiritual para cada um de nós, mas ela acaba sendo para nós um modelo de amor que nós devemos à Santa Igreja de Deus. É muito fácil bater na igreja sem amá-la. Mas Santa Catarina não fez isso. Ela, claro, né, com palavras fortes, com palavras acertadas, mas ela era uma filha que amava profundamente a igreja. E ela deu a sua vida para reconduzir a igreja a essa grande unidade. Então se explica perfeitamente o evangelho que nós acabamos de ler hoje, que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Catarina foi essa, que guardou os mandamentos, que acolheu. E veja, aqui é importante que diz assim: quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama.
Ora, nós sabemos que o crescimento na santidade é amor a Jesus Cristo. Santo Afonso de Ligório tem um livro maravilhoso que é A Prática de Amor a Jesus Cristo. Ele diz exatamente isso, que o que santifica é a caridade. Essa caridade que é amor, em primeiro lugar, a Deus. É isso que santifica a nossa alma. Caridade sobrenatural. Arder de amor por Deus. Arder de amor por Deus ao ponto de que Ele seja a única causa primeira de tudo na nossa vida. Que Ele seja aquele que a gente está totalmente interessado somente nisso. Esse é o amor que Jesus explica de nós. E quem me ama será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a Ele. Olha que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, meus irmãos. Olha o que o Evangelho está nos dizendo, que nós precisamos amar a Jesus com esse amor. E Jesus continua: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Que eu preciso dizer algo muito, muito bonito. Deus, Ele habita como amigo numa alma em estado de graça. Habita como amigo. Santa Elizabeth da Trindade, contemporânea de Santa Teresinha, ela explica isso, não só porque explica, mas porque ela viveu isso. Por isso, Santa Elizabeth da Trindade, porque ela descobriu esse tesouro que estava dentro dela, a Santíssima Trindade. Ela descobriu isso perfeitamente, ela viveu essa experiência. Jesus está dizendo: se você me ama, você guarda a minha palavra, e eu e o Pai e o Espírito Santo, nós viremos a Trindade e faremos em você a nossa morada. Imagina a casa onde Deus gosta de habitar. Eu fico me lembrando aqui da casa de Lázaro, Marta e Maria, que era uma casa dos conhecidos de Jesus, que Jesus gostava de estar lá. Jesus gostava de estar com Marta, Maria e Lázaro. Eram amigos dele. É claro que Nosso Senhor devia ter outras famílias, outros amigos que o acolhiam, mas ele gostava de estar nessa casa. Ora, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus quer estar como amigo na casa do seu coração. Do seu coração. Ele quer estar. Ele quer estar na casa do teu coração. Ele quer habitar como um amigo e fazer a nossa morada. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando ele diz que ele quer vir fazer a nossa morada. Muito simples. Muito simples. O Senhor, Ele quer estabelecer dentro do seu coração o céu. Se o seu coração, se a sua vida hoje é só confusão, é agitação, é barulho, é inquietude, é falta de paz, é tanta coisa que te puxa de um lado para o outro, é muito barulho interno dentro de nós, Jesus está querendo dizer para você hoje: eu quero vir fazer a minha morada, estabelecer aí, dentro do seu coração, do meu coração, do seu coração, o céu. E o céu é o céu, né? A presença de Deus em nós é o céu. Essa presença que já está em você, pelo batismo, nós já somos morada de Deus. Somente que o pecado, a indiferença, as contrariedades, as misérias e mazelas que nós carregamos nessa vida, aquilo que vem de fora, o exterior, atrapalha que a gente descubra aquilo que Santa Teresa um dia descobriu quando ela, numa missa, ela teve a visão da alma humana. E nessa visão da alma humana, Santa Teresa viu a alma humana como um castelo de muitos aposentos, e no centro desse castelo, ali estava Nosso Senhor. E aí que Santa Teresa, então, depois ela vai escrever o seu livro das moradas. É preciso percorrer essas moradas para encontrar e estar em união plena, que seria a terceira conversão, que seria o casamento espiritual com Deus, uma união mística que é dos grandes santos, dos grandes místicos, mas que nós precisamos percorrer essas moradas e deixar tantas coisas para trás para ter um encontro perfeito e verdadeiro com nosso Senhor. E aqui eu encerro dizendo: não pense que isso não é possível. Por quê? Porque Deus, Ele não nos obriga ao impossível. Se Ele pede e se Ele diz que é possível, Ele dará as condições para que a gente possa realizar. Deus abençoe sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém.